Você já ouviu falar que os cientistas dizem que usamos apenas uma pequena fração do potencial do nosso DNA? O que poucos sabem, e quase ninguém ousa dizer em voz alta, é que isso não é apenas uma metáfora para inteligência ou criatividade. É literal. Há em você, agora mesmo, 10 fios do seu DNA que permanecem adormecidos, invisíveis para os testes genéticos comuns, mas descritos por antigas tradições como cordões de luz. Eles guardam as memórias mais puras da sua essência. Esses fios não têm apenas a ver com biologia, mas com espiritualidade. Eles contêm lembranças do que você realmente é. Um ser multidimensional com dons que vão muito além do que sua mente acredita ser possível. Por milhares de anos, sacerdotes, xamãs e monges trabalharam em segredo para despertar esses fios ocultos. Em templos, cavernas e pirâmides, eles entoavam sons específicos, gerando vibrações que ressoavam com cada um dos 12 fios do DNA espiritual. Esses sons não são simples cantos, eles são códigos. Cada frequência é como uma chave, e cada chave abre um portal escondido dentro de você. E cada portal revela mais sobre quem você foi, quem você é e quem pode se tornar. O que ninguém nunca te contou é que essas frequências ainda existem. Elas estão disponíveis, esperando por quem tem coragem de escutar e sentir. Hoje você vai descobrir como os sons de alta vibração podem ativar os 12 fios do seu DNA espiritual, devolvendo a você não só memórias perdidas, mas habilidades que foram adormecidas há milênios. Telepatia, intuição expandida, cura emocional, conexão com planos superiores. Ao final, você vai perceber que sua história não começou no dia em que nasceu e que o destino que te espera sempre foi muito maior do que te fizeram acreditar. O chamado já começou. Você está pronto para ouvir? Quando eu, Rafael, ouvi pela primeira vez sobre os 12 fios do DNA, confesso, eu ri. Parecia uma daquelas histórias bonitas para vender livros de autoajuda, mas sem nada de concreto. Eu era cético, ainda preso numa rotina vazia e mecânica. Naquela época, minha vida parecia pequena demais. Eu acordava todos os dias com uma sensação de que algo estava faltando. Uma inquietação silenciosa. Era como se eu tivesse esquecido alguma coisa importante, mas não conseguia lembrar o que era. Aos poucos, essa sensação foi crescendo, como uma angústia sem nome. Eu tentava me distrair, séries, trabalho, redes sociais, mas nada preenchia o vazio. Até que uma noite, um amigo, desses que a gente chama de meio maluco, me enviou uma mensagem. Você precisa ouvir isso. Promete que vai ouvir com atenção? Só isso. Não pergunte, apenas ouça. Ele anexou um arquivo com um nome estranho: Frequências de Ativação. Naquela noite, eu estava sozinho no quarto com as luzes apagadas. Coloquei os fones de ouvido e dei play, mais por curiosidade do que por crença. Os primeiros segundos foram esquisitos, um som metálico profundo, quase como o eco de um templo vazio. Então algo aconteceu, meu coração acelerou, senti arrepios subindo pela espinha. O ar parecia mais denso, era como se as notas entrassem pelas minhas veias, tocassem lugares que eu nem sabia que existiam dentro de mim. De repente, imagens começaram a surgir na minha mente. Memórias de infância, cenas que eu tinha esquecido, uma sensação inexplicável de estar em casa. Lágrimas caíam sem que eu pudesse controlar. Era uma dor e uma paz ao mesmo tempo, como se eu estivesse reencontrando uma parte de mim que estava perdida há muitas vidas. Nos dias seguintes, os sonhos ficaram mais vívidos. Eu acordava com respostas para perguntas que nem tinha feito. Situações antigas, mágoas, começaram a se dissolver, quase sozinhas. Eu não entendia o que estava acontecendo, mas sentia que algo dentro de mim tinha sido aceso, algo que sempre esteve lá, esperando pelo som certo para despertar.
Foi naquela noite que comecei a acreditar que não somos apenas carne e ossos. Somos música esperando para ser tocada. Depois daquela noite eu não consegui mais ser a mesma pessoa. No começo, pensei que fosse apenas sugestão, mas conforme os dias passavam, algo dentro de mim realmente mudava. O som não parava de ecoar na minha mente, como se continuasse trabalhando mesmo em silêncio. Nas primeiras semanas, comecei a perceber pequenas coisas. Meu corpo parecia mais leve, a respiração mais profunda, a mente mais clara. E logo vieram os sinais maiores. Eu acordava no meio da madrugada com uma sensação estranha, como se estivesse sendo chamado. Sonhos vívidos me levavam a lugares que eu nunca tinha visto, mas que, de algum modo, eu sabia exatamente como percorrer. Um dia, enquanto caminhava na rua, senti uma energia percorrer minha coluna inteira, quente, intensa, como se cada vértebra fosse um interruptor sendo ligado. E então veio a escalada. Cada vez que eu me permitia ouvir as frequências mais profundas, parecia subir um degrau invisível. No início era apenas paz. Depois vieram lembranças que não eram só minhas, memórias de algo maior, talvez de vidas passadas, talvez de algo que minha mente não conseguia explicar. E por fim, começaram as provas, situações que desafiavam minhas crenças mais profundas, medos antigos vindo à tona, pessoas do meu passado reaparecendo como se para testar se eu estava mesmo pronto para subir mais um nível. Era como se cada som não apenas despertasse algo, mas também limpasse aquilo que já não servia mais. A cada nova sessão eu me sentia mais forte, mas também mais exposto, como alguém subindo uma montanha íngreme, sabendo que o ar lá em cima é mais fino e a visão mais clara. E então, uma noite, enquanto ouvia uma das frequências mais intensas, algo inesperado aconteceu. Eu senti como se estivesse à beira de um portal. Uma voz, ou talvez só um pensamento, sussurrou: "Você chegou até aqui, mas o último passo não será dado por som algum. Só você pode decidir se atravessa." Naquele momento eu entendi que tudo aquilo era apenas uma preparação para algo ainda maior. Algo que só se revelaria quando eu estivesse pronto para ver não apenas o que havia dentro de mim, mas também além. A ciência já começa a admitir. As chamadas frequências solfédio realmente influenciam a expressão dos genes. Estudos mostram que determinadas ondas sonoras aumentam a produção de proteínas ligadas à regeneração celular. Mas muito antes disso, monges tibetanos já entoavam mantras específicos para abrir os canais do corpo energético. Os egípcios usavam câmaras ressonantes para iniciar os sacerdotes. Os xamãs da Amazônia falam de cantos que curam a alma e ativam o que chamam de luz interna. Eu conversei com um biólogo quântico que me disse algo que nunca esqueci. O DNA é como um instrumento. Você pode afiná-lo com as notas certas e extrair dele a música para a qual foi criado. Há um segredo por trás de como combinar essas frequências, um padrão perdido nos textos antigos, que parece ser a chave para os 12 fios. E isso você vai começar a sentir hoje mesmo. Mas por que ninguém fala disso? Por que você nunca ouviu seu médico, sua escola ou seus líderes espirituais mencionarem os outros 10 fios? Há registros de civilizações antigas que descrevem seres com cordões de luz completos, capazes de feitos que hoje seriam chamados de milagres. Mas esses registros foram sistematicamente apagados ou rotulados como mitos. Os sons que você ouvirá mais adiante seguem um padrão que aparece gravado em templos megalíticos, em códices hebraicos, até mesmo nas pirâmides. E mesmo assim, mesmo depois de todos os estudos, ainda falta uma peça nesse quebra-cabeça. Uma peça que, segundo dizem, só pode ser encontrada dentro de você, mas que só se revela quando os sons ativam algo mais profundo que os ouvidos podem captar. Desde aquela noite em que ouvi as frequências pela primeira vez, nunca mais fui o mesmo.
Hoje, sinto uma paz que não depende das circunstâncias, um propósito claro que me guia e uma intuição que quase nunca falha. Outras pessoas relatam aumento da criatividade, cura de traumas, fortalecimento do sistema imunológico e um profundo amor por si mesmas que jamais haviam experimentado. E tudo isso começou com algo tão simples que quase parece absurdo: fechar os olhos e permitir que os sons toquem algo mais profundo do que os ouvidos. Lembro que no início eu duvidava, ria, até que chorei. Talvez você também ria no começo, mas depois você vai entender. E agora que você já conhece parte do caminho, fica uma pergunta: por que só alguns conseguem ativar os 12 fios completamente? Os sons estão aqui, disponíveis. A técnica existe, mas será que sua alma está pronta para ouvir? Há um som final, um tom que dizem estar guardado para aqueles que ousam ir além do que a mente pode compreender. Talvez você já esteja ouvindo esse chamado sem perceber. E quando chegar a hora certa, você não vai precisar perguntar a ninguém. Vai saber.